onde nós vamos ouvir a voz de Deus, através do seu servo, pastor Adilson. Deus o abençoe e use com poder e graça. Meus irmãos, graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus sejam plenamente e abundantemente multiplicadas nesta manhã do dia do Senhor, último domingo do mês, do ano de 2020, um ano atípico, de muitas dificuldades, de muitos enfrentamentos, muita tristeza, muita angústia, mas muita providência de Deus, que nos visitou, nos preservou, conservou a nossa vida, a nossa alegria, a nossa esperança e a nossa fé. E nós queremos, nesta manhã, celebrar Ele, seu nome bendito e poderoso, pelos seus feitos maravilhosos, de forma especial quando estamos diante de decisões de irmãos, de irmãs queridas, que vão professar publicamente a sua fé e receber o batismo nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Eu lerei os versos do 20 ao 23, depois capítulo 3, versos do 1 até o 4. Colossenses, capítulo de número 2, a partir do 20 e até o 23, e depois, verso 3, capítulo 3, verso do 1 até o 4. Acompanhem comigo aí a leitura dessa porção da santa e bendita palavra de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas de homens, pois que todas estas coisas com o uso se destrói. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Vamos orar mais uma vez, suplicando a Deus que prepare o nosso coração para recebermos a sua palavra. Curve a sua fronte, feche seus olhos e ore comigo nesse instante. Meu Senhor, bendito, exaltado e glorificado seja o teu excelso, doce, glorioso e poderoso nome. Nós bendizemos a Ti, meu Senhor, pelos Teus feitos benditos, por Tua ação benfazeja e poderosa, pelo Espírito que nos convenceu da condição em que estávamos, perdidos, quando vivíamos como ovelhas que não têm pastor. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas o sumo pastor da nossa alma, o Teu Filho bendito, a segunda pessoa da Trindade, nosso amado Salvador e Redentor, nos encontrou, aclarou os nossos olhos, desimpediu os ouvidos e pelo poder do Espírito nos convenceu da condição em que estávamos, concedendo-nos a graça do arrependimento de pecados, para que voltássemos a viver uma vida que o Senhor se agrada e que honra o Teu glorioso e poderoso nome. Nós queremos nesta hora, Senhor, Te bendizer por esse milagre, que é o maior de todos os milagres, o milagre da conversão, e Te pedir que por Teu Espírito e poder
comunique-nos a verdade lida, de tal forma que Cristo, o nosso Redentor e Supremo Pastor, seja exaltado e glorificado no aperfeiçoamento do nosso caráter e no chamado daqueles por quem Ele mesmo morreu. No nome de Jesus que nós oramos, meu Senhor. Amém. Meus irmãos queridos, o último censo do IBGE revelou que 26.200.000 pessoas se declaravam evangélicas no ano de 2000, o que representava cerca de 15,4% da população brasileira. Em 1991, os evangélicos somavam 9% e em 80, 6,6% da população brasileira. Em 2010, meus irmãos queridos, esse número saltou para 42.300.000 pessoas, um percentual correspondente a 22,2% dos brasileiros. O levantamento mais recente do IBGE constatou que os evangélicos se expandem em movimento oposto aos romanistas desde a década de 90, que registra queda significativa no mundo ou na vida ou na experiência da igreja romana, enquanto há um crescimento vertiginoso das igrejas evangélicas no Brasil. O IBGE calcula que anualmente são abertas 14.000 igrejas evangélicas em nosso país. Meus queridos irmãos, esses números revelam de fato um crescimento vertiginoso da fé evangélica no Brasil. Contudo, o que se tem visto é que o crescimento numérico dos evangélicos no Brasil não tem sido na mesma proporção do que se espera por meio da experiência do novo nascimento. O que se vê, meus queridos irmãos e amigos, infelizmente, é um país mergulhado em um sincretismo religioso que cresce juntamente com os escândalos que se multiplicam, envolvendo inclusive pastores e bispos de diversas denominações no nosso país. Meus queridos irmãos, a carta de Paulo aos Colossenses teve como propósitos, primeiro, advertir os colossenses acerca da recaída da sua condição anterior. Segundo, atrair a atenção deles para o Filho do amor de Deus. Terceiro, realçar entre eles o valor do trabalho do fiel ministro do Evangelho Epáfras. E por fim, enfatizar a virtude do perdão e da bondade. Meus irmãos, do que encontramos aqui, é possível perceber a preocupação do apóstolo com o declínio de alguns irmãos em relação ao compromisso assumido exatamente no momento da conversão, da sua profissão de fé e do seu batismo. E isso fica bem evidente na sentença inicial, no versículo 20. Perceba comigo, verso 20 do capítulo 12 de Colossenses, na parte A diz assim: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo. Meus queridos, o apóstolo já havia anteriormente mencionado o fato de que os colossenses haviam morrido com Cristo. Você pode perceber isso no capítulo 2, verso de número 12, e agora ele torna a lembrá-los desse fato. Nos capítulos antecedentes, nós percebemos, por exemplo, o apóstolo já havia condenado o legalismo e o misticismo, e seu objetivo agora é enfrentar o asceticismo, algo tão comum no meio daqueles irmãos. As ideias no entorno das práticas ascéticas, meus irmãos, giram em torno do exercício rigoroso e abnegado de condutas que serviam para a mortificação do pecado, e nós podemos dizer que isso não é uma coisa ruim. O asceticismo é um parente muito próximo do legalismo.
O estilo de vida e as práticas dos legalistas são muito semelhantes. Os mosteiros da Idade Média foram grandes centros de práticas ascéticas e legalistas. Há de fato muitas coisas que poderíamos falar sobre isso, contudo, do ponto de vista da Idade Média, as práticas ascéticas, elas giravam em torno de 3 pilares. O primeiro pilar do asceticismo, que é um parente próximo do legalismo, era o abandono da efetivação do matrimônio por parte dos clérigos. Isso é o que nós conhecemos como o exercício do celibato. O segundo aspecto muito comum na Idade Média era o abandono da busca de riquezas. Isso é o que nós conhecemos comumente, popularmente, como o voto de pobreza. O terceiro aspecto que permeava essa conduta ascética ou legalística era a renúncia das atividades independentes, ou seja, o jovem deveria renunciar à sua própria vontade em favor da vontade de Deus, e isso era identificado através daquilo que nós conhecemos como a submissão a um pai espiritual, geralmente conhecido na igreja romana como um abade. Meus queridos, nos escritos paulinos, a discussão sobre este tema que envolve o asceticismo e o legalismo é bastante difundido. Paulo afirmou, e nós reconhecemos que a ideia aqui é de morrer para os rudimentos do mundo, e isso tem uma relação muito estreita e próxima com aquilo que nós conhecemos como práticas ascéticas ou legalistas. Meus queridos, o Evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, tão ensinado pelo apóstolo aos crentes em Colossos, deveria fazê-los compreender que eles já haviam morrido para tais práticas e tinham sido justificados pela fé somente. Se você folhear os escritos paulinos, as suas cartas, você vai perceber o quanto isso era verdadeiro na experiência de novo nascimento do apóstolo Paulo. Ele escreve aos Gálatas, no capítulo 6, verso 14, diz: mais longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Meus queridos, a ideia de Paulo foi de alertá-los acerca do que eles já haviam morrido para o sincretismo. A ideia de Paulo era alertá-los acerca de que eles já haviam morrido para o legalismo. A ideia do apóstolo é alertá-los acerca dos perigos desta relação ascética, e nós podemos perceber isso porque ele ainda vai afirmar. Vejam comigo, ele então afirma que eles haviam morrido para os rudimentos do mundo, e nós precisamos buscar compreender o que é que Paulo quer comunicar com isso. Meus queridos, a palavra rudimentos aqui é traduzida da palavra grega stoicheion, que também pode ser traduzida por elementos. Meus irmãos, como empregada aqui em Colossenses, capítulo de número 2, pelo apóstolo Paulo, ela indica elementos ou unidades em fila ou em séries, como um número ou como colunas ou letras de um alfabeto. O termo aqui também tem associações com os rudimentos ou elementos do saber, como em Hebreus capítulo 5, versículo 12. No entanto, meus irmãos, a ênfase do apóstolo aqui é exatamente a condenação ao ensino errôneo daqueles ascéticos, legalistas e sincretistas, pois a sequência do versículo nos mostra exatamente isso. Veja, Colossenses capítulo 2, verso 20, agora a parte A, eu vou ler também a parte A e a parte B. Se morresses com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Meus queridos, nós precisamos agora compreender o que é que Paulo quer comunicar com esta ideia de ordenanças. A palavra aqui
no original, utilizada pelo apóstolo, pode ser traduzida por regras ou decretos. A exortação do apóstolo pode ser parafraseada da seguinte forma: por que vocês estão permitindo que suas vidas sejam governadas mediante decretos autoritativos? Meus queridos, algumas pessoas haviam se introduzido na igreja em Colossos. Paulo já havia pregado o evangelho da graça e agora aqueles irmãos estavam retrocedendo a uma condição de buscar a justificação por meio de práticas ascéticas e legalistas. Nós olhamos para a passagem e percebemos que é perfeitamente inteligível em que consistia a exortação do apóstolo, e para isso basta você observar a sequência de Colossenses capítulo 2, agora versos 21 e 22, veja o que diz a Escritura: não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens, pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Meus queridos, a ideia corrente na igreja de Colossos era a de que, pela soma daquilo que nós definimos como muitos negativos, era possível conseguir algo positivo. Era como se a vitória sobre o pecado e o próprio progresso do processo de santificação pudesse ser alcançadas unicamente através da abstenção. Meus irmãos, o apóstolo Paulo elimina essa tese dos falsos líderes que haviam se introduzido naquela comunidade através do argumento encontrado no final do versículo 22. Veja, porque o texto é claro. Ele diz: porque todas essas coisas com o uso se destrói. Meus queridos, de fato, há um raciocínio lógico do apóstolo Paulo aqui. É como se as pessoas estivessem buscando a justificação ou a salvação pelas obras. Paulo então está indagando a eles como basear a esperança da vitória sobre o pecado e a salvação plena de alguém em qualquer coisa com aquilo que vai ser aniquilado, como as regras de comer, como as regras de beber, como as regras de vestir. Paulo está questionando que alguém possa pensar que será justificado, santificado e salvo apenas por meio desses mecanismos externos. O que o apóstolo deseja aqui, meus irmãos, é fazê-los compreender que essas atitudes não são apenas sem valor, nós podemos dizer que elas são também prejudiciais. Devemos dizer que as pessoas que assim procedem terminam a invalidar a palavra de Deus através das suas tradições, e o que nos chama a atenção aqui é um valor estereotipado dessas práticas entre os irmãos do passado. Veja, Colossenses 2, verso 23, o apóstolo ainda diz: tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Meus queridos, Paulo retoma um tema já discutido nos versos do 16 ao 18 do capítulo 2 e novamente condena tais práticas que de fato tinham aparência de humildade, mas visavam a supremacia do homem em detrimento da obra redentiva de Cristo. Há uma preocupação na mente do apóstolo que alguém possa pensar que está salvo, que permanecerá salvo, que será conduzido em perfeição no desenvolvimento do seu caráter cristão, apenas por elementos do estereótipo, apenas por questões de deixar de comer alguma coisa, ou comer alguma coisa, ou deixar de vestir alguma coisa, ou vestir alguma coisa. Veja que essas práticas tão comuns nos nossos dias também foram comuns no passado. Meus irmãos, nós devemos compreender que a salvação não pode ser adquirida pelas obras. Meus queridos, nós
devemos compreender que a Escritura está recheada, encharcada da verdade, que a salvação ela só pode ser adquirida pela graça mediante a fé. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 2, versos 8 e 9, aquele texto tão conhecido, e disse: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Meus queridos, de fato, esta primeira sessão da passagem que é objeto da exposição desse culto matutino nos apresenta um apelo dramático do apóstolo, considerando que aqueles irmãos já haviam morrido para os rudimentos do mundo. Ele os conclama a não se moldarem ao ensino de que a salvação pode ser obtida através das obras, mas perceba que o texto segue e a sessão seguinte nós vamos encontrar a apresentação daquilo que nós podemos definir como um contraste. Enquanto que na sessão antecedente, verso do 20 ao 23 do capítulo 2, o apóstolo Paulo fala sobre o fato dos crentes terem morrido em Cristo. Na sessão seguinte, capítulo 3, versos do 1 até o 4, ele vai destacar o ensino sobre a ressurreição. Veja então, versos do 1 até o 3, de Colossenses, capítulo de número 3, o que a Escritura nos diz. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo e em Deus. Meus irmãos e amigos, percebam que o discurso do apóstolo agora gira em torno da morte e ressurreição. O detalhe aqui é que essas ocorrências tratadas pelo apóstolo haviam se processado em pessoas que permaneciam no momento da produção daquela carta biologicamente vivas. O raciocínio do apóstolo aqui é objetivamente lógico, já que os crentes morreram para os rudimentos do mundo, eles haviam então ressuscitado juntamente com Cristo. A expressão, portanto, se fostes ressuscitados, por exemplo, no capítulo 3, verso de número 1, não indica uma condicional. Meus queridos, a ideia do texto original aqui transmite certeza. Paulo está afirmando: uma vez que vocês foram ressuscitados com Cristo, busque então as coisas do alto. Meus queridos, esta ideia aqui está em perfeita harmonia com aquilo que o apóstolo já havia ensinado. Se você voltar a sua Bíblia, no capítulo 12 de Colossenses, versos 12 e 13, vocês vão perceber isso. Veja, Colossenses 2, o 12 diz: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Verso 13 então diz: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Meus queridos, o desejo do apóstolo Paulo aqui é chamar a atenção daqueles irmãos acerca de duas ocorrências em torno da morte e da ressurreição de Jesus. E a primeira coisa que nós devemos compreender é que ele está destacando que se Cristo morreu por nós, como de fato ele morreu por nós, ele assumiu o nosso lugar na cruz, ou seja, aquela cruz é a cruz que justifica o pecador, aquele sacrifício é o sacrifício que justifica o pecador. Então todos esses elementos e rudimentos, como o asceticismo, o sincretismo e o legalismo, foram cravados na cruz e não tem nenhum efeito para salvar ninguém. Mas em segundo lugar, se de fato ele morreu como ele morreu por nós,
então nós também morremos com Ele. E a ideia que Paulo transmite aqui é que nós devemos nos identificar com a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, considerando os benefícios advindos da sua morte substitutiva, é necessário que o cristão busque as coisas do alto. É isso que o apóstolo está ensinando aqui. Meus queridos, vejam que há nesta passagem um contraste entre as coisas da terra, definidas aqui como os rudimentos do mundo, e a necessidade que os crentes têm de voltar o seu olhar para o trono da graça. O apóstolo diz: busquem as coisas do alto. Meus irmãos, o verbo buscar aqui está no presente do indicativo, na voz ativa, no modo imperativo, cuja relação é de um esforço perseverante. Desta forma, a tradução podia ser assim: estejam constantemente buscando as coisas do alto. De fato, meus queridos irmãos, nós precisamos compreender que nós morremos com Cristo, morremos para os rudimentos do mundo, precisamos identificar a nossa relação com a nova pátria, com os novos valores, com aquilo que Cristo nos chamou a viver, e tirar o nosso olhar dessa vida, ainda que ela possa nos oferecer coisas boas, compreendermos que nós somos como peregrinos, que estamos de passagem, que a nossa pátria não é essa, que a nossa pátria está no céu, que os nossos valores são valores celestiais. Por isso então Paulo chama a atenção daqueles irmãos, a fim de que olhassem para Cristo e vivessem para Cristo. Vejam então que o princípio aqui para a busca das coisas do alto passa pela exigência da consciência de que cada crente deve ter, e que são de fato peregrinos, que estão aqui de passagem. De fato, meus irmãos, este mundo não lhes pertence, este mundo é a caminhada que eles fazem para que voltem para o reino celestial, para que se apropriem daquilo que Cristo foi preparar. Portanto, seu olhar deve estar voltado para o céu, e Paulo afirma: onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Meus queridos irmãos, percebam que o apóstolo destaca aqui o local de honra ocupado pelo Senhor Jesus Cristo, que de volta à sua glória celeste, de posse do seu estado de exaltação, é definido aqui como um rei medianeiro e majestoso. É possível perceber também que ele destaca a doutrina da ressurreição. Ele diz que Cristo ressuscitou e foi assunto ao céu. É possível perceber também o seu papel enquanto sumo sacerdote. Ele diz que o Senhor Jesus está à destra de Deus e intercede pelos crentes. Os argumentos do apóstolo são fortalecidos então, meus irmãos, no versículo seguinte. Veja o que ele ensina aqui, verso 2 de Colossenses 3: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Meus queridos, percebam que no primeiro verso o apóstolo Paulo utilizou o verbo buscar. Agora no verso 2 de Colossenses capítulo 3, ele traz um outro verbo, que é o verbo pensar. Ele está chamando a atenção daqueles irmãos, não somente que buscassem constantemente as coisas do alto, mas que pensassem constantemente nas coisas do alto. O que me chama a atenção aqui é que o verbo pensar também encontra-se no presente do indicativo, na voz ativa, e o modo aqui é imperativo, ou seja, ele preserva a mesma ideia do verbo buscar. Desta forma, a tradução poderia ser assim: estejam constantemente buscando as coisas do alto. Meus queridos, esse pensamento está perfeitamente acomodado ao que Cristo ensinou aos seus discípulos. Consciente da ansiedade
e da relação que os seus discípulos tinham em buscar propriedades, em se estabelecer nessa terra, em ter uma vida regalada e esplêndida, sabendo que eles podiam ter o coração preso às coisas do mundo, ao sincretismo, ao legalismo, ao asceticismo. O Senhor Jesus, lá no Sermão do Monte, no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, a partir do 19 até o 21, chama a atenção dos seus discípulos acerca disso, quando disse: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. Meus queridos, a razão aqui apresentada pelo apóstolo é óbvia e é fortalecida agora no versículo 3 de Colossenses 3, quando ele diz assim: porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Veja, meus queridos irmãos, que há algo aqui que é lógico: ninguém poderá ressuscitar se antes não morrer. E o que Paulo está comunicando aqui é que aquelas pessoas que haviam abraçado a fé na pessoa de Jesus Cristo haviam morrido para o mundo, para os rudimentos do mundo, para o asceticismo, para o legalismo, para o sincretismo religioso no qual eles estavam envolvidos nas religiões pagãs. Nós olhamos para a passagem e vamos perceber que esse raciocínio de Paulo apresentado em Colossenses capítulo 3, verso 3, justifica a ideia: já que vocês morreram e a vida de vocês está oculta em Deus, então não somente busquem, mas também pensem constantemente nas coisas do alto, onde Cristo está à destra de Deus, exercendo o seu ofício sumo sacerdotal. Meus queridos, de fato, a nossa vida está oculta em Deus, e é isso, exatamente isso, que o apóstolo Paulo vai comunicar aqui no versículo 3. Nós devemos compreender que a ideia de uma vida oculta em Deus é de que, muito embora muitas vezes não pareça, a nossa vida está absolutamente fora de perigo. Meus irmãos, nós estamos seguros, já que na peregrinação temos a consciência de que o Senhor Jesus nos conduzirá em triunfo até recebermos das suas dadivosas mãos a coroa da vida eterna. Paulo está tratando de soteriologia, ele está falando que aqueles que um dia foram salvos permanecerão salvos eternamente até o dia em que recebam a coroa da vida eterna. Meus queridos, foi esse o ensino do Senhor Jesus. Nós lemos aqui no momento da liturgia, João capítulo 10, e eu quero apenas reafirmar aquilo que já foi lido aqui também em João 10, verso do 27 ao 29, quando o evangelista disse, registrando as palavras do mestre: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Meus queridos, a passagem então caminha para o final, e nós vamos perceber que aquilo que é oculto aqui no verso 3, tornar-se-á público um dia, no verso 4, veja o quanto isso é verdadeiro. Colossenses capítulo 3, verso 4 diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Meus queridos irmãos, embora o mundo não reconheça a razão desta relação de intimidade que há entre o crente e o seu Redentor, embora o mundo não reconheça a relação dessa identidade, intimidade que há entre o crente e o seu Redentor,
e há alguns que achem até estranha esta relação. Um dia todos verão que de fato os crentes estiveram durante a sua peregrinação ocultos, ou seja, guardados, preservados pelo poder do Espírito Santo, para esse dia glorioso da parousia, quando Cristo virá para estabelecer definitivamente o seu reino aqui na terra. Meus irmãos, é isso que o apóstolo afirma aqui em Colossenses capítulo 3, verso 4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. A expressão que define Cristo como a nossa vida aqui revela a intimidade que os crentes têm com o seu Senhor, o que é fortalecido por outras passagens das Escrituras. Meus irmãos, nós fomos unidos a Cristo por meio do Espírito e devemos viver em intimidade com Ele. Meus irmãos, nós somos unidos a Cristo por meio do Espírito que nos revelou a palavra e devemos utilizar os meios de graça, a oração, os sacramentos, a comunhão e a disciplina, que são marcas da verdadeira igreja. Se você abrir a Escritura, sobretudo na literatura paulina, você vai ver o quanto aquele homem era íntimo de Cristo e o quanto nós precisamos ser. Na segunda dele, do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versos 10 e 11, ele diz: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. O mesmo apóstolo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 2, versos 19 e 20, vai descrever essa intimidade, essa lealdade que ele vivia para com o seu Redentor. Gálatas 2, versos 19 e 20 diz: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, disse o apóstolo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Meus queridos irmãos, nós iniciamos a exposição desta passagem da Escritura, Colossenses capítulo 2, versos do 20 ao 23, e capítulo 3, versos do 1 até o 4, destacando o crescimento dos evangélicos no Brasil. Falamos sobre o sincretismo religioso e a desproporcionalidade entre crescimento numérico e o impacto social decorrente da conversão das pessoas que nós geralmente aguardamos. Eu quero concluir a mensagem nesse culto destacando alguns ensinos que podemos retirar dessa pequena porção da Escritura. E o primeiro deles é que é necessário compreender que o sincretismo, o misticismo e o legalismo são práticas de um passado remoto que permanecem vivas e ativas em muitas igrejas evangélicas no Brasil. Meus queridos, infelizmente ainda há muita gente equivocada, pensando que por não vestir algum tipo de roupa, ou por vestir outro tipo de roupa qualquer, pensando que por deixar de cortar o cabelo, ou cortar segundo um padrão, vão adquirir esse padrão exigido para a salvação, que é obra da graça de Deus. Meus queridos, há de fato muitas pessoas enganadas ainda nos nossos dias. Há muita gente pensando que por não comer algum tipo de alimento ou comer outro indicado por sua instituição religiosa, serão justificados, estarão em um nível de espiritualidade mais elevado do que outros irmãos queridos. Meus queridos, vejam o que o apóstolo Paulo, ele falou sobre isso. Ele afirma que tudo isso não passa de doutrinas de homens, revelam aparência de sabedoria, todavia não tem nenhum valor contra a sensualidade. Mas, meus irmãos, nós podemos
do texto exposto nessa manhã, aprendermos uma segunda lição. Devemos compreender que, como cidadão dos céus, somos instigados por esta passagem a buscar e a pensar constantemente nas coisas do alto. Meus queridos, isso obviamente nos conduz à consciência de que somos peregrinos, que a nossa pátria não é esta, que a nossa cidadania é celestial e os nossos valores são do céu e não da terra. Daí, meus irmãos, as incongruências e os conflitos comuns entre os filhos da luz e os filhos das trevas, pois enquanto estes têm a sua esperança apenas nesta vida, aqueles, os crentes redimidos, santificados, aguardam com expectativa a vinda do rei e a implantação do seu reino. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, nós devemos pensar, à luz dessa passagem, que os crentes de fato estão seguros. A ideia de estarem ocultos em Deus nos mostra o quanto e como de fato nós somos guardados pelo poder do Espírito. Meus queridos, esta segurança é o produto do amor de Cristo. Meus queridos, esta segurança é o produto das misericórdias de Cristo. Meus queridos, essa segurança é o produto da fidelidade de Cristo. Meus irmãos, esta segurança é o produto da lealdade de Cristo, à aliança, ao pacto, ao concerto que Ele fez conosco. Por isso nós estamos de fato seguros de que caminharemos em meio às tormentas, em meio às aflições, em meio às dificuldades, em meio aos dissabores, mas receberemos das suas dadivosas mãos a coroa da vida eterna. Nós estamos aqui de passagem, e essa é uma passagem muito rápida. A nossa vida é comparada a uma erva que surge e logo desaparece. Mas por fim, meus irmãos, esta segurança que nos foi dada através do sacrifício de Cristo é que nos faz compreender que sua gloriosa vinda, que na sua gloriosa vinda nós ressuscitaremos para uma vida plenamente e absolutamente perfeita. De modo que nós olhamos para essa passagem tão rica e somos desafiados a romper com toda espécie de sincretismo, de asceticismo e de legalismo e abraçarmos a obra de Cristo como perfeita, como suficiente para a nossa salvação. Que Ele mesmo, por sua graça e bondade, aplique a sua palavra ao nosso coração. Quero convidá-los a ficar de pé e nós vamos orar, encerrando essa parte para iniciarmos a próxima. Meu Senhor, bendito seja o teu santo, excelso, glorioso e poderoso nome. Nós bendizemos a Ti, Senhor, porque essa obra da graça não depende nem de quem quer, nem de quem corre, mas de usar o Senhor as Tuas misericórdias. Nós fomos objetos das Tuas misericórdias e do Teu amor eletivo na eternidade. E queremos bendizer a Ti, Senhor, pois reconhecemos que o nosso status de peregrinos, de gente que identifica a sua pátria como estando nos céus, não é por nós mesmos, por nossos méritos, por nossos esforços, mas pela graça revelada na pessoa de Jesus Cristo. Que o Senhor nos dê essa consciência em nossa peregrinação, na nossa caminhada, para que a nossa vida seja para o louvor da Tua glória. Abre também, Senhor, o entendimento e dá a capacidade de crer àqueles que eventualmente ouviram essa mensagem, mas ainda não compreenderam a necessidade de confessar os seus pecados e receber a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Nós te pedimos que tudo quanto foi exposto por meio da Escritura encontre guarida nos corações e Cristo, nosso Redentor e Supremo Pastor, seja exaltado e glorificado. No nome dele nós oramos. Amém. Podem sentar, meus irmãos.
Nós vamos descer da plataforma para darmos continuidade ao culto, agora com a profissão de fé e batismo da Ciane e da Rebeca, e eu as convido a estarem aqui na frente conosco para esse momento, e depois teremos a celebração da ceia do Senhor. Muito bem. A aproximação exige o uso da máscara, né?